8h41, é o momento de termos a nossa conversa aqui em painel. Nossos convidados já estão cá conosco. Temos Fernando Saquaela, historiador, e o Germano Pinto, psicólogo, são os nossos convidados para termos essa nossa habitual conversa de segunda-feira. Estimados, bom dia. Começamos com Fernando. Bem-vindo. Tudo tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Germano. De Cacoaco não tem como não estar tranquilo. Não tem como. Germano, bom dia. Muito bom dia, caro jornalista Afonso Paulo. Saudações respeitosas ao mestre Fernando Saquaela, grande historiador, e saudações também aos caros telespectadores da Palanca TV. Muito obrigado. Muito bem. Hoje vamos falar das superstições. Teremos aqui uma abordagem aberta, claro. O nosso telespectador é também convidado a participar desta nossa temática com os nossos contactos telefónicos que estarão disponíveis para si, lá mais adiante, para dar a sua sugestão e poder aqui participar neste tema. Portanto, superstições é o tema alinhado para hoje e suas consequências sociais. Primeiro, palavra para o Germano Pinto. Como é que podemos definir a superstição do ponto de vista psicológico? Muito obrigado pelo retorno da palavra, caro jornalista Afonso Paulo. Quando olhamos para superstições em matéria de psicologia, estamos a olhar para crenças ou sentimentos que os indivíduos apresentam sem que as mesmas tenham fundamentação científica. Dito de outro modo, as superstições, há muita controvérsia do ponto de vista etimológico dessa palavra, mas importa aqui frisar o prefixo super, quer dizer que remete-se a uma ideia que em muitos dos casos transcende aquele que é a dimensão humana, natural. Quando olhamos para as superstições, portanto, estamos a olhar para essas crenças que não têm fundamentações científicas e visa levar o indivíduo a confiar nas ideias que são partilhadas. E aqui, se calhar, os prezados telespectadores poderão questionar, mas será que só aquilo que é científico é que vale para nós? É preciso nós percebermos, como diz Carlos Sagan, a ciência não é um instrumento perfeito, mas é o melhor que temos, porque entre a superstição e a cientificidade, enquanto hipóteses opostas, vemos que a ciência ela procura provar, procura experimentar, procura integrar outras teorias e campos do saber, ao passo que a superstição simplesmente abandona ou ignora tanto a questão da experimentação. Muito bem. Fernando Saquaela, algum argumento? Bom, nós pensamos que a superstição é, como já se disse, uma forma desviada de crença baseada em elementos não racionais, que a superstição configura uma aceitação e transferência de poderes a determinados objetos ou ideias que podem moldar o comportamento dos indivíduos em sociedade. Para dizer que a superstição acompanha a história do homem e na humanidade, na medida em que sempre o homem procurou compreender os fenômenos além do espaço físico. E que por esta razão, e também por outras, a superstição pode até ser utilizada dentro dos grupos sociais, quer de natureza política ou religiosa, para orientar o comportamento dos indivíduos. Né? Nós estamos lembrados, por exemplo, de elementos que, ao longo da história, através de uma informação supersticiosa, são capazes de terem mais coragem para realizar determinadas ações. De igual forma também, através de certas informações supersticiosas, elementos aceleram o seu nível de fé e que tudo isto tem muito que ver com os objetivos de cada uma das organizações. Hoje por hoje, a nossa sociedade tem estado a ser influenciada por um conjunto de denominações religiosas cuja ênfase baseada na teologia da prosperidade, faz com que os crentes, os cidadãos, as pessoas atuem ligeiramente desprovidas de racionalidade e que estas ações não deixam de ser ações supersticiosas. Voltemos, por exemplo, para determinados factos em que indivíduos são orientados
quer em fóruns religiosos, quer em lugares obscuros, as ditas casas escuras, onde há orientações de determinados comportamentos que racionalmente não se percebem, onde se fazem sacrifícios que racionalmente alguém não faria. Então, tudo isto está muito ligado com a superstição, mas também baseado na estrutura mental dos indivíduos e no tipo de desenvolvimento social que cada sociedade apresenta. Tem isto influência na nossa sociedade? Claramente, e muitas das vezes influências negativas. Muito recentemente acompanhamos no município do Kazenga, por exemplo, vídeos a circularem de uma jovem que chegou a perpetrar morte contra a sua própria filha e se apossou como que se de alimentos fossem dos órgãos internos desta pessoa. Eventualmente, isto se faz mediante a orientação de alguém que faz determinadas promessas a essas pessoas. Então, nós precisamos, enquanto sociedade, refletir sobre a estrutura e também refletir sobre o discurso de determinadas agremiações religiosas, como também compreender a influência que determinados, diríamos, mestres ou orientadores espirituais fazem para as pessoas e avaliar o que é que isto provoca na nossa sociedade. Que as pessoas, um pouquinho imbuídas de um sentimento imediatista, prescindem daquilo que é racionalmente aceitável como fonte de sobrevivência, que é o trabalho, a dedicação, os estudos e a racionalidade, e partem para atos muito imediatistas, não é? Que é, muitas das vezes, a busca de orientações espirituais de certas pessoas que mais não fazem senão enganarem as pessoas. Então, as pessoas é assim mesmas, não é? E a sociedade precisa refletir sobre isto. E também nós temos o Ministério da Cultura que precisa fazer alguma cobertura, algum acompanhamento sobre essas práticas. Porque se a gente continuar a assistir à ação que a superstição provoca na nossa sociedade e sem nada a fazer, e aliás vem a propósito essa discussão para podermos trazer à tona que, afinal de contas, determinadas orientações que orientadores espirituais fazem, mesmo também denominações religiosas fazem, podem estar desprovidas de racionalidade e virem a ter consequências nefastas para a nossa sociedade. Em muitos casos, algumas práticas ou crenças são confundidas com a cultura e temos defendido que a África tem raízes fortes baseadas na sua própria cultura. Dizer que determinadas ou a superstição seja um mal para a sociedade africana, não estaremos a colocar em parte aquilo que é a identidade africana? A superstição como tal é tida como sendo um desvio do comportamento mágico-religioso. A dimensão mágico-religiosa é transversal em toda a humanidade. Em todas as sociedades existem crenças, existem formas de espiritualidade. Isto é aceitável, é normal, é cultural. Porém, a religiosidade, quando conhece forma de desvio, estamos perante uma superstição. E é isto que deve ser evitado. Nós não podemos cultivar desvios comportamentais dos aspectos mágico-religiosos. Quando alguém entende que tem uma ligação com um ente superior, e aliás isso nos remete para o étimo da palavra religião, que é religion, que é religar, isto é, religar a vida do homem cá na Terra com um ser superior, é completamente normal. Mas quando esta forma de religiosidade vem acompanhada com determinados fatores desviantes, isto já é questionável, não é questionável. Se alguém orientar que o Salvador deu uma visão de que para certa família prosperar deve haver banhos feitos às 0 horas, isso não tem ligações racionais. Se alguém orientar que para haver alguma prosperidade ou felicidade é preciso perpetrar morte a um dos membros da família, nunca em nenhum momento a morte trouxe felicidade. Então,
essas formas desviadas do comportamento mágico-religioso é que muitas vezes se configura em superstição e é isso que deve ser evitado em qualquer parte da nossa sociedade. Germano Pinto, em muitos casos temos histórias de pessoas no local de trabalho que decidiram fazer uma ou outra coisa para garantir o seu posto, e, enfim, isto é em psicologia. Exatamente. Antes de ir para a questão do secretismo, e trouxe muito bem aqui o mestre, gosto de tratar se permita. Muito obrigado, sou professor. Exatamente. O mestre Sacoela fez aqui uma brilhante explanação, aliás é praxe, acompanho muito bem o mestre Sacoela. Mas eu vou começar na questão comportamental, para percebermos que a superstição não é novo e aliás, quando nós procuramos buscar um pouco de história da questão da superstição, ela surge muito antes da própria religião cristã estar no Império Romano. Estamos falando antes do século IV, depois o mestre se calhar vai me corrigir se estiver errado. Em matéria de psicologia, a superstição não pode ser vista apenas como uma simples ideia da cabeça humana. Ela depois vai se repercutir de facto num comportamento. Ora, nós temos que perceber que o ser humano ele é um ser determinista causal, ou seja, o homem procura sempre, ele tem uma busca frênica para compreender as causas dos eventos. E desde a morte, desde a vida, desde todas as outras ocorrências que acontecem no seu dia a dia. E o cérebro humano, o cérebro humano não aceita dúvida nem incerteza. Isso é que basta ver quem é estudioso e se tiver que pegar o caderno e tiver a fazer a sua revisão e ver que a memória não consegue reter a informação, quase que gera um sofrimento, outros até chegam a ficar, portanto, irritado. Pelo facto do cérebro humano não aceitar dúvidas nem incerteza, porque é um desconforto, o homem tem essa necessidade de ir buscar o porquê das coisas. E é nessa busca dos porquês que muitos indivíduos vivem debaixo das superstições. E essas superstições, como já dissemos, são crenças que muitas das vezes não se compaginam com aquilo que é a ciência ou com a dimensão racional do homem. O indivíduo a tem, porque a superstição induz a uma certa confiança. Essa crença vai ser passada por pessoas que este indivíduo o tem como modelo. Vamos aqui dar um exemplo de uma superstição muito patente no nosso seio. É a questão do 13, sexta-feira 13, né? É tida como dia de azar. Sexta-feira 13 é dia de azar. E por ser alimentado esta fala, muitos indivíduos quase que sentem-se receosos a desempenhar uma determinada atividade nas sextas-feiras que calham no dia 13. Mas vamos lá olhar, que relação tem o dia na semana face factos que possam ocorrer? Nós não conseguimos encontrar aqui uma sustentação a este facto. Portanto, é preciso olharmos a questão da superstição com muita seriedade, porque elas muitas das vezes advêm dos mais velhos. O indivíduo, para que creia nessa questão das superstições, primeiro é a inconformação que o ser humano apresenta na sua busca das coisas. Vemos os mais velhos, por exemplo, e aqui do ponto de vista histórico, os nossos mestres africanos, como o professor Amadou Ampanteba, ele compara os mais velhos aos livros, né? Os mais velhos são como bibliotecas. E o mais velho, ao dizer para o germano, olha, se este pássaro cantar, remete-nos que teremos festa. Se aquele pássaro chorar, teremos um incidente triste, por exemplo. O indivíduo vive com essa questão supersticiosa. E hoje, a superstição é vista como elemento de povos que estão atrasados, por conta do avanço na ciência. Há, de facto, e o Carlos Jorge Afonso Paulo trouxe aqui a questão da perspectiva cultural, que é importante. Eu prefiro olhar a cultura, não só naquilo que Taylor ele defende, né? Nós em matéria de psicologia também vimos a psicologia dos povos, que é uma grande componente da psicologia, não obstante a própria psicologia social. Quando olhamos a cultura, na visão de Taylor, ele diz que é a forma como o indivíduo vê o mundo. E aqui, se fizermos a colação com a própria antropologia,
que a antropologia nos informa? É que esse até um livro recente de antropólogo angolano, mestre Gemelarte Camuanha, ele citando Ruth Benedito, diz que a cultura é como uma lente. Pessoas com lentes diferentes vejam o mundo de fora, têm visões desencontradas do mundo. E no âmbito ainda da antropologia, não existe um protótipo de povo, um protótipo de tempo, não um modelo de mundo. Há alguns factos que já não se explicam no momento atual, por conta desse avanço da ciência. Nós não estamos aqui a respeitar alguns aspectos da própria tradição, porque as superstições que estamos aqui a tratar, elas são tão sérias que depois vão se configurar no elemento de rituais. Portanto, nós não estamos aqui a desdenhar, não estamos a menosprezar aquilo que são aspectos da própria tradição. E, aliás, a tradição, no seu aspecto etimológico, significa entregar, algo que é passado de geração para gerações. Então, nós estamos só a ver que o contexto atual, com um avanço na ciência, com um avanço na tecnologia, há alguns eventos que já são explicados por esta ciência e penso que já não podemos tê-la como uma certa crença fanática, porque recebemos dos mais velhos. Por exemplo, dava aqui exemplo da sexta-feira 13, há aqui exemplo... Bater na madeira, por exemplo. Bater na madeira, exatamente. Qual é a relação que advém de bater num simples objeto com fato? Portanto, nós não estamos aqui a desvalorizar aquela que é a sabedoria dos mais velhos, não, longe disso. Só estamos a dizer que, em função do contexto atual, há alguns factos que a própria ciência já nos consegue explicar. Agora, o mestre Saquela também traz aqui um elemento ligado à religião, né, à própria igreja. Eu penso que quando nós olhamos para a epistemologia genética, o estudo do conhecimento, comumente o conhecimento religioso ele é imbuído de uma certa fé. E quando nós meditamos na Bíblia, por exemplo, eu penso que se calhar qualquer um estudante, seja de qual área for, embora assume-se como ateu ou não, tenha tido algum contato com a Bíblia, vemos de facto alguns factos, passa aqui o pleonasmo, vemos algumas ocorrências bíblicas que de facto é imbuída mesmo de uma questão da própria fé, alguma questão da fé. Porque, aliás, na própria epistemologia genética, quando fizemos uma distinção entre os conhecimentos, o conhecimento religioso tem mesmo uma base da fé. Tem mesmo uma base da fé, e o indivíduo na própria crença com o seu Deus, e aliás, a própria questão da espiritualidade, que muitos neopanafricanistas defendem, também tem essa questão da própria crença, mas a superstição são elementos que deixam mesmo de fazer sentido. Qualquer indivíduo, não precisa ter um nível escolar médio ou superior, deixam de fazer sentido. Bater na madeira, há alguns até que associam a coloração do pigmento da pele do indivíduo como um fator de privilégio. Se o indivíduo tem aquela cor, tal... Gera riqueza gera para a riqueza. família. Se não despedires, quando saíres, vais encontrar no local em que vai. Portanto, não faz algum sentido essas abordagens. Nós, dentro de pouco tempo, contaremos aqui com elementos ligados ao cristianismo, é um pregador, dentro de instantes, mas Fernando Saquela, eu insisto na questão, e o Germano também levanta essa temática, do desrespeito ao princípio cultural. O que o Germano dizia, hoje em dia quando estamos perante um mais velho, ele diz uma determinada coisa e nós hoje, com o avanço tecnológico e a ciência, já dissemos, não, isso é mentira, isso não funciona, a verdade é isto. E o mais velho olha para ti, vocês hoje em dia são armados em quem sabem muito, mas sempre funcionou e é por isso que vocês já têm muitos problemas, e enfim. Bom, isto tem muito que ver com a forma como os sujeitos interagem em sociedade. Porque as superstições, elas estando ligadas a determinado contexto, surgem para explicar certos fenômenos. A ideia, por exemplo, de bater na madeira tem alguma explicação. Normalmente usa-se esta crença para afastar os maus espíritos. Não é? Quando se está perante a uma roda de conversa
e alguém traz alguma notícia de maus presságios, então bate na madeira, de modo a que o barulho provocado pela madeira possa afastar os espíritos malignos. Se alguém tem esse nível de crença, é preciso que a outra pessoa perceba o que é isso do espírito maligno e que relação existe entre o som da madeira com o afastamento desses espíritos. Se é algo que não cria prejuízos em termos sociais, isso pode fluir com alguma normalidade, porque as superstições também, em parte, elas procuram explicar certas realidades e controlar comportamentos. Quantos de nós não cresceu a ouvir dizer que a província do Ambo é uma província onde estuda-se muito? Isto é alguma ideia não real, não factível, não é? Mas ocorre que aquela província tem determinadas condições sociais que permitem o melhor desenvolvimento dos estudos. É o caso das alcatifas. E depois, se alguém sai de um ponto para o outro para ir estudar, ele está focado nos estudos. É a tua concentração individual que te leva à superação de obstáculos e depois vai querer se explicar isso de forma supersticiosa. Dizer que a província tal ou XY não é uma boa província para se estudar. Quando, na verdade, é a motivação interior do próprio indivíduo. E muitas das vezes, mesmo os psicólogos trabalham com esta questão, que é o de transferir para o indivíduo capacidades que lhe levam a sair dos seus limites e realizar ações. Porém, não permitem com que ele perceba ou não lhe permitem com que ele entenda que está a fazer por si próprio, mas se transferir aquela realização para determinados entes superiores a ele. Essas explicações são supersticiosas. Também, muitas das vezes, a superstição fica associada aos mitos. Quando nós associamos a superstição aos mitos, novamente elas ficam inseridas dentro de um certo contexto. E é nesse contexto em que os mitos são inseridos dentro das explicações supersticiosas que possam ocorrer fenômenos, por vezes, que a mente racionalmente não consegue controlar. Os mitos urbanos, associados à ideia da superstição, são explicações sociais que se encontram para realidades não muito explicáveis de forma racional. Mas também as superstições, precisamos aqui salientar, elas nem sempre são negativas. Momentos há em que uma explicação supersticiosa acaba por beneficiar uma determinada sociedade. Então aqui nós pensamos que o que se deve procurar fazer permanentemente é evitar os efeitos negativos da superstição. E que uma das formas de evitarmos essa realidade é mesmo avançar o nível escolar das pessoas, avançar a socialização dos indivíduos, fazendo com que a pessoa, mesmo agindo localmente, tenha uma visão global dos fenômenos. Porque muitas das vezes o facto de se ter ideias limitadas de certos fenômenos também pode nos levar a certas superstições. Mas quando nós temos uma mente universalmente esclarecida, uma mente aberta, nós podemos ir compreendendo vários fenômenos sem, conquanto, dar valor às ideias supersticiosas. Por exemplo, a máxima de bater na madeira para afastar os espíritos malignos, esta é uma superstição muito frequente entre os turcos. E se nós fizermos alguma relação entre a arquitetura turca com a madeira, há uma relação muito próxima entre a construção de madeiras e a própria vida social entre os turcos. Dali que eles acham que os espíritos que se possam apossar das madeiras podem ser dispersados se a gente sacudir ou fazer um barulho junto desta madeira. Então nós precisamos ter essa percepção global dos fenômenos para podermos evitar, então, os efeitos negativos da superstição. Vamos passar a palavra ao Jeremias Nanga. O Jeremias é pregador também. Exatamente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, sim, muito obrigado. Saudações motivacionais a todos
nossos telespectadores e recebem o nosso abraço africanamente fraterno. E aproveito já a pedir as minhas sinceras escusas relativamente ao fator atraso. De facto, nós temos o conhecimento que a mobilidade nas segundas-feiras tem sido meio complexo. Portanto, é essa a razão que nós, de facto, chegamos tarde. Bom, vamos ao que interessa, que é termos essa abordagem. Jeremias, qual é a visão que a igreja cristã tem para com a superstição? É um assunto admissível dentro da igreja? Exatamente. Eu estive aqui de forma atenciosa, né, a acompanhar aquilo que é o subsídio dos meus colegas e saudações aos meus colegas de painel. De facto, subscrevo alguns aspectos que foram aqui apresentados. Primeiramente, a questão da superstição, a sua complexidade começa já na própria palavra, porque também é difícil de se pronunciar, né? Então, daqui nós conseguimos ter já uma noção de realmente o que nós estamos a abordar é algo mesmo complexo, e em teologia nós normalmente abordamos esse tema dentro de uma visão hermética que pressupõe dizer na prática algumas coisas que são difíceis de serem explicadas porque não apresentam fundamento lógico nem racional, né? Quando falamos da superstição, acredito que já foi apresentado aqui um conceito, fala-se daquelas crenças populares que de facto não têm uma sustentabilidade lógica nem racional, onde cria-se algumas ideias místicas em torno dessa visão. E dentro da religião, isso também não foge. Se nós, por exemplo, tentarmos observar a filosofia de Spinoza, há algo muito curioso e interessante dentro desse pragmatismo filosófico, é que ele apresenta 3 dimensões onde faz-se aplicabilidade do conceito da superstição. Estamos a falar nomeadamente do setor político, do setor religioso e da própria sociedade. E nós, ao longo do tempo, estaremos aqui a esmiuçar. Portanto, dentro da visão religiosa, nós entendemos que, mesmo se nós tentarmos aqui fazer uma análise profunda dentro daquilo que é a historicidade do próprio surgimento dessas visões, nós vamos conseguir perceber que, por exemplo, ela nasce no sentido de poder manter alguns princípios dentro da sociedade. Ou seja, os homens que são considerados como supersticiosos eram aqueles homens que olhavam para a sociedade e faziam de tudo mais alguma coisa, né? Viviam sobre uma climatização, digamos, onde não havia princípio, não havia normas, tudo isso vai se resumir em leis. Então, criou-se algumas ideias, algumas narrativas, no sentido das pessoas olharem para essas crenças e terem uma certa fobia ou medo. Por exemplo, falava-se de deuses. Por exemplo, se você tentar fazer isso, se você tentar desobedecer, tocar aqui, você vai ter a ira dos deuses. Exatamente, uma consequência. Portanto, as pessoas ficavam com aquele medo, as pessoas ficavam com aquele tremor e temor, no sentido de não fazerem aquilo que os deuses não gostariam que fizessem. Então, esse todo o processo levava com que as pessoas tivessem uma mentalidade limitante face àquilo que são alguns protocolos criados por esses homens. Apesar de que a superstição também tem esse pendor de domínio. De domínio. Se nós tentarmos aqui aprofundar, por exemplo, os países que vivem sobre os regimes de monarquia, a maior parte desses países, as políticas que são implementadas no sentido de poderem governar bem a população é exatamente a aplicabilidade dessas ideias. E essas ideias partem essencialmente de criação de certas políticas ou de certas ideologias que levam com que a população ou o povo dê a credibilidade naquilo que certas pessoas passarão a falar ou passarão a apresentar. Então, é necessário que haja também esse pensamento racional, né? No sentido de nós aqui olharmos para a visão da superstição e não toda ela como um conjunto de algo negativo, né? Mas uma boa parte de como isso decorre, mesmo a nível da própria religião, tem sido para o poder do domínio
da própria população. E na religião também não foge. Há pessoas hoje que utilizam superstição na religião para poder ter o máximo domínio da população. Temos visto, por exemplo, a questão de endeusar, venerar certas pessoas, porque se você não fazer o que essa pessoa diz para você fazer, você pode sofrer certas consequências. E eles trabalham mais com a emoção. Eles quebram tua razão e trabalham com tua emoção. Por quê? Porque a razão é a única faculdade que permite o homem conhecer as coisas e poder julgá-la. Automaticamente, quando eles quebram a tua razão, você perde o poder do pensamento, você perde o poder da racionalidade, você perde o poder da logicidade e automaticamente você vive sobre essa emoção, vive sobre essas ideologias que, em algumas vezes, são errôneas, não são assertivas no ponto de vista daquilo que são o cumprimento das coisas que são naturais. A religião congrega muitos valores, mas também tem consigo uma particularidade, que é com base à fé que nós temos que caminhar. E a superstição não foge muito disso. Há uma certa crença nisso. Bom, a antropologia compreende a religião como sendo uma forma de explicação da realidade, baseada num Deus, verdadeiro ou não. Então, isto faz com que a explicação religiosa sobre a realidade, muitas das vezes, venha a basear-se em elementos que só têm acolhimento com base à fé. E isto não descarta a importância da fé para os indivíduos, não é? Porque, afinal de contas, o ser humano, ao não acreditar em si mesmo, procura refúgio num outro ente. Porém, determinados setores da religião, não é, têm práticas que retira a importância social da religião. Isto é que é negativo, na medida em que, movidos por interesses contrários àquilo que é realmente o fim último da religião, estes praticam uma abordagem do fenômeno religioso com muita incidência supersticiosa, porque estes líderes espirituais, orientadores espirituais, entendem que é importante desfazer no homem a capacidade racional que o permite questionar os factos para atuarem sobre o subconsciente das pessoas e ali poderem controlar famílias, controlar lares e controlar finanças das outras pessoas. Permita-me só, Jeremias Nanga, como se explica, por exemplo, um líder religioso dizer ao seu fiel que tem que tomar uma determinada água para receber a bênção? Isso não é superstição? A pergunta é aberta, os outros convidados também estão livres de participar. Exatamente. É uma questão interessante e ela reporta-nos, porém, uma meditação funda e profunda, de facto. Há uma passagem bíblica que remete-nos a uma ideia muito além, né? Que diz que o meu povo pereça por falta de conhecimento. Porque, repare que o conhecimento, ele traz entendimento, né? Entendimento traz discernimento e discernimento traz sabedoria, né? Repito, conhecimento traz entendimento, entendimento traz discernimento e discernimento, por sua vez, traz sabedoria. Quando um crente não tem o domínio da palavra de Deus, facilmente alguém consegue dominar essa pessoa. Por isso é que há um certo propósito, então, está a querer dizer que há um certo propósito dos líderes em colocarem essa ideia no seu Exatamente. Crente? Daí é que entra mesmo a questão da superstição. Mesmo então a superstição está dentro da igreja literalmente também? Sim, literalmente sim. Literalmente é um fenômeno, é um facto real e nós temos que ter a hombridade e a maturidade suficiente de poder aceitar. E eu falo enquanto pregador e enquanto líder de uma determinada congregação. Porque esses fenômenos que nós temos notado ultimamente, tal chamado, por exemplo, como a teologia da prosperidade, vem e bênção, muita gente utiliza essas ideologias. E você olha para a pessoa que reporta essa mensagem para você, você olha para ele como um Deus. É que eu disse anteriormente. Nós queremos endeusar, queremos venerar certas pessoas com medo de não fazer aquilo que ele mandou fazer. Por quê?
porque eles apresentam e trabalham a nossa psicologia e automaticamente nós perdemos a capacidade da razão. E eu estou aqui tudo- preocupado, permita, com o pregador Jeremias Nanga. Exatamente. E permita que eu questione. Acredita ou não em que bebendo a água o crente pode ser curado após a oração? Essa é a questão que foi formulada e se calhar penso que não conseguiu responder. Permita que eu questione. Acredita ou não, tal como foi questionado, porque está a fazer aqui a colação à superstição, à própria religião. Exatamente. Acredita ou não que o senhor pregador Jeremias Nanga, orando, consagrando a água, e eu eventualmente beber da água e ser curado? Acredita ou não? Não tenho que, eu não tenho que necessariamente pegar de uma água, fazer uma oração e dar para alguém, essa pessoa beber e ser curada. Sob pena, permita-me só, sob pena, dessa pessoa depositar a sua fé, não em mim, que fiz a oração, mas na água que ela bebeu. Como explicaria, eu dizia antes que todos, por algum dia meditamos a Bíblia, eu por exemplo medito muito, eu sou cristão, assumo, não obstante e até faço parte da denominação do tipo neopentecostal, aquilo que em muitos casos disse as igrejas que acreditam em milagre, eu creio, indubitavelmente. Bem, nós aqui não estamos a descartar a possibilidade da manifestação do poder de Deus. Não, vamos Isso é chegar outra lá. coisa. Vamos chegar lá. Milagre existe. A manifestação do poder de Deus também existe. O que nós aqui estamos a chamar a atenção, e é que eu disse, nós temos que ter a capacidade suficiente de poder admitir que a aplicabilidade da superstição dentro da religião. Isso é notável. Se nós tentarmos fazer um estudo ou uma análise de viabilidade a nível da nossa sociedade, nós vamos notar essas situações. Por exemplo, não vou mencionar aqui nome, alguns anos atrás tem um líder de uma certa seita religiosa que até foi levado às barras do tribunal pelo facto de ter orientado com que os seus membros, né, saíssem das cidades por aí fora, issem no monte, ficarem lá, porque os santos... Mas a ida aos montes não é só desta. Há várias igrejas que assim exatamente. Só que a implementação dele era no sentido de que nós, enquanto filho de Deus, cristão, não podemos ficar em lugares onde há luxo, onde há movimentação, por aí fora. Então, cria-se apenas uma certa comunidade e deixam de fazer parte da sociedade. Parte da sociedade. E nós precisamos entender que, não obstante de nós sermos cristãos, também somos cidadãos. E nós temos que escrupulosamente cumprir com aquilo que são os parâmetros estabelecidos pela própria sociedade. Mas o pregador Jeremias Nanga estudou essa denominação? Estudou? Não. Porque o nosso grande problema, e eu subscrevo o que disse um historiador, Pedro Maló, nós não estudamos religião, como os outros fazem. Nós só frequentamos, não estudamos. E se a gente não estudar, acabamos por desconhecer doutrina, acabamos por conhecer a própria dimensão histórica da própria denominação religiosa. Que pode ser também só vou dar um exemplo. O livro do professor Manuel Fernando, A Religiões em Angola, 1975 a 2010, chama a atenção um aspecto importante. Não se pode falar de qualquer denominação religiosa sem buscar o método de análise explicativa para encontrar a perspectiva histórica. Então, por exemplo, se se criar uma religião onde o líder incentiva as pessoas a matarem os filhos, eu tenho que aceitar devido à situação histórica, como é que foi criado isso? Não é isso que estamos a dizer. É que trouxe aqui a narrativa de um facto que ocorreu há há cerca de 10 anos ou menos, e a narrativa que traz demonstrou que não domina, não estudou a mesma denominação, porque se estudasse, teria uma ideia mais holística. Não é necessário nós sermos tão inteligentes que é para poder notar e anotar que essa prática é uma prática errada. Por isso é que o próprio Estado, repare, por exemplo, que a nível daquilo que é a nossa Constituição, no artigo 10º, estabelece o princípio da laicidade, né? Que é a separação do poder religioso e da própria política do Estado. Quando o Estado toma de antemão a iniciativa de poder colocar mão sobre uma determinada religião, é porque notou que a funcionabilidade desta religião periga o bem-estar da sociedade. Então, nós temos que ter cuidado ao apresentar aqui algumas ideias, porque há muita gente que está nos ouvir e isso pode perigar ou pode trazer alguma interpretação errônea da parte de certas pessoas. O que nós estamos a tentar dizer aqui é o seguinte, que a superstição faz parte
em certas religiões e em certas seitas. Nós temos que admitir isso. Mas ainda assim não respondeu a questão do Carlos Jorge fosse falar. Eu já- Na verdade, eu gostaria de colocar alguma Não ideia. está volta. E nem falou da religião. Mas, digo, quanto à questão avançada, que se muito quer aqui procurar saber se ela curaria ou não, o que ocorre é que a hipnose, enquanto método psicanalítico, também é utilizado dentro da religião. Muitos pastores têm a capacidade de produzir a hipnose coletiva. E como se não bastasse, são capazes de, através da hipnose, induzirem os seus fiéis a certos comportamentos. E uma vez que a mente tem poder, é possível trabalhar-se o subconsciente do indivíduo e quer o organismo dar respostas, quer o indivíduo como tal, de forma consciente, dá certas respostas. É aqui onde determinados elementos da natureza podem interferir numa enfermidade. Já Sigmund Freud terá feito a cura de seus pacientes com substâncias não medicamentosas, mas induzia aos mesmos que estava a aplicar como que diria, a dimensão mais avançada daquele medicamento. Chama-se placebo. Estamos a ver, não é? Ele induziu com um elemento não medicamentoso a cura de alguém. O que estava ali em causa não é o medicamento em si, é o bloqueio mental que se fez do indivíduo face à doença que o mesmo tinha e transferiu-se o cérebro daquela pessoa para a necessidade de cura. Eu concordo plenamente. É o que ocorre muitas das vezes dentro da religiosidade. A religião, não é, tem elementos ou pastores que, mais do que teologia, têm alguma experimentação, alguma frequência em psicologia, em hipnose. E essas pessoas aplicam essas técnicas não como sendo profissionais da ciência, mas tentam fazer o nome de Deus, até porque com Deus as coisas ficam muito mais fáceis. E também, quando a hipnose entra para o campo social, afastando ligeiramente o exorcismo, não é? Viu-se aqui a religião tendia a perder espaço, porque o exorcismo, enquanto prática religiosa, que muitas das vezes se acompanhava com outros elementos de compreensão não natural, porque muitos exorcistas também tiveram outros tipos de pactos, não é? Com o surgimento da hipnose, o exorcismo foi quase que deixado um pouquinho desamparado pela religião, mas ocorre que a religião abraçou a hipnose, introduziu para si. No nosso contexto, o que tem estado a acontecer muitas das vezes é determinados orientadores espirituais manipularem, por via da hipnose, a mentalidade dos seus fiéis. E isto eles não o fazem explicando como que se fossem profissionais da psicologia. Há pastores assumem-se como líderes espirituais. A ordem dos psicólogos, muito recentemente, e o professor Carlinhos da Sala, que está na ordem, terá feito este comunicado público, que há pastores que frequentam a ordem de psicólogos para serem formados em hipnose. Porém, felizmente, a nossa ordem não tem estado a concordar com esta realidade. Mas os evangelistas, ou os pastores, os líderes espirituais, não é, deveriam ter alguma humildade científica para admitirem que tem-se estado a recorrer à hipnose, quer coletiva, quer individual, para induzir certos comportamentos Para que depois desculpa, os fiéis pensam que estão a fazer Exatamente. devido ao milagre. Para além da questão Permita-me, antes disso, uma pergunta para o Fernando. Quando o fiel acredita naquilo que o pastor ou o líder diz, mesmo ele recorrendo à hipnose, para o fiel, é ou não superstição? Não, o fiel o faz em nome da fé. O faz em nome da fé. Ele Mas há quem também que afirma que a própria superstição se trata de uma crença. certamente o fiel não sabe que isso é superstição, isso é uma manipulação, isto é hipnose. Para ele acaba sendo Ele sempre é a Mas a fé fé que também não estou a ser aceita tudo. É curado. necessário que nós entendamos que a fé não aceita tudo. A palavra superstição, se nós tentarmos analisar a sua sinonimia, leva consigo preconceito, leva consigo prejuízo e fanatismo. O que tem acontecido na religião é a questão do fanatismo. Quando um crente coloca o seu líder no lugar de Deus, o que nós chamamos em teologia de idolatria, a substituição do poder divino para um ser natural,
nós estamos perante a superstição. E nós temos visto até alguns líderes que chegam no ponto de pisar nos seus próprios crentes. Quer dizer, o crente aceita deitar no chão para o próprio líder pisar ou levar. E são coisas que acontecem a nível da nossa sociedade. E nós precisamos admitir isso. Como combater este mal, Germano Pinto? Muito bem, eu tenho muita coisa para rebater. Aliás, preocupa a minha abordagem de um pregador nesses moldes. Mas é um amigo pregador, Jeremias. Mas um pregador que tem uma verticalidade, pauta pela verdade e pelo princípio da transparência. Mas é preciso perceber aqui de grosso modo que quando olhamos para a religião, eu prefiro olhar até religião na visão de Winston Smith. Ele tem um rico livro sobre a essência da religião. Ele diz que a religião são diferentes caminhos com um único objetivo. Leva a pessoa a perceber que é um ser superior a ela e que é um mundo depois de viver-se, há um novo céu, uma nova terra, um novo espaço que, portanto, aqueles que acreditam poderão lá viver. Todavia, é no âmbito dessas práticas dos líderes, também o exemplo do nosso pregador, no seu em que faz parte, no âmbito da própria interpretação bíblica, porque na Bíblia nós encontramos muitos factos que ocorreram que, se a gente quiser levar numa dimensão lógica, racional, você vai ver que não tem sentido. Por isso é que o conhecimento religioso, no princípio, eu chamo a atenção a questão da epistemologia. Quando a gente estuda a epistemologia genética ou a teoria do conhecimento, nós aprendemos. O conhecimento científico é por meio da experimentação. O conhecimento religioso é por meio da fé. O conhecimento que estamos aqui a falar, o senso popular ou o senso comum, que aqui engloba a questão da superstição, ou ainda o conhecimento artístico, por meio da criatividade. Ora, a questão da religião incide muito na fé. E na fé, o que é que o crente fará? Entregar-se. E entregar-se é a expressão que usa crer. Você crê? Nós, quando lemos a Bíblia, vemos muitas vezes o próprio mestre dos mestres, que nós assim o tratamos, o Senhor Jesus, portanto, perguntava nas pessoas, você crê? Então, como explicaria untar lodo nos olhos de alguém e dizer, vai, lava-te, e a pessoa volta com o resultado? É o que acontece no seio da denominação religiosa. O pregador Jeremias Nanga faz uma oração para o Germano sente-se bem, e o Germano amanhã vai voltar, o Germano não vai deixar de crer que, de facto, há um Deus que usa o pregador Jeremias Nanga. É muitas vezes isso que acontece em certas denominações religiosas. Todavia, alguns homens vão para o excesso, no âmbito da interpretação, tem práticas que de facto já são supersticiosas. Germano, permita-me uma questão. Um cidadão que vai a um suposto quimbanda ou algo sinônimo a isso, e o homem diz, olha, usa este fio na sua cintura, vai ter a prosperidade. Okay? Este homem vai aceitar e faz o uso deste fio. Vamos acreditar que este homem chegue à prosperidade. Não estaríamos perante o mesmo caso de um pastor dizer que bebe esta água porque ela é abençoada? A semelhança dos factos, os factos são totalmente semelhantes. E é por estes resultados que houveram que hoje nós temos pessoas que continuam na superstição. Por conta do elemento experiência pessoal. Os indivíduos tiveram experiência pessoal, não só porque alguém partilhou consigo, teve a experiência pessoal, e esse indivíduo diz, eu vou viver a minha vida toda crendo nisso. Há, de facto, alguns exageros, mas quando o mestre Sacoela diz que os pastores usam hipnose, é preciso até perceber que a hipnose foi até uma técnica que o próprio Sigmund Freud depois abandonou. Abandonou porque algumas pessoas não se deixavam hipnotizar. Sigmund Freud abandonou a hipnose e foi para o método das associações livres, na qual deixava os seus pacientes livremente de expressar o que via na alma. Hoje nós temos hipnoterapeuta, e é preciso também estabelecer aqui esse paralelismo. Hipnoterapeuta não é psicólogo. Os coaches também não são psicólogos, salvo se tiverem 4 anos de licenciatura em psicologia. Imaginemos, se eu tiver alguém que fez gestão empresarial, 4 anos, depois vai fazer mestrado em psicologia, não é psicólogo. Para ser psicólogo tem de ter, no mínimo, 4 anos de formação. Esse método de hipnose, de facto, o ser humano tem essa abertura da gente conseguir o manipular. Mas em muitos casos,
as ocorrências que temos visto anotar é um elemento de crença que passa pela própria experimentação da pessoa, a experiência pessoal. O indivíduo teve aquela experiência, sentiu-se bem e ele continua. Mas que é exagero, isso tem que ficar patente. Germano e demais convidados, vamos atender os nossos telespectadores, tem de ser muito breve mesmo. Vamos ouvir o que o público pensa a respeito. Superstições e suas consequências sociais. Como combater? E aqui a questão que está a ser discutida. Será que a superstição está também presente na igreja? Ligue para nós, 928 39 24 51. O nosso contacto está ali em rodapé, basta discar, participe e deixe a sua opinião. Tem de ser breve e assertivo. 928 39 24 51. Aguardamos por si para juntar-se a esta conversa de segunda-feira e o tema é o que pode ver em tela: superstições e suas consequências sociais. Voltando à palavra, enquanto aguardamos por ligações, Fernando Sacoela está muito atento à conversa, sobretudo entre o Jeremias e o Germano. Qual é o parecer que tem, afinal? É ou não presente a superstição na igreja? Porque vejo que tem uma opinião muito imparcial sobre isso. Bom, eu penso que a religiosidade não dispensa a superstição, porque no global a religião em si é uma superstição. Mas quanto à questão que colocou da ação do quimbandeiro, embora aqui possamos distinguir o quimbanda do onganga, podemos perceber que existem os curandeiros, os curandeiros que curam mesmo doenças com ervas, não é? Naturais. E certamente a natureza tem elementos poderosos. Permita-nos, está o senhor Luís Cita do outro lado, na província de Cabinda. Não se esqueça do que ia dizendo, Fernando. Bom dia, companheiro. Bem-vindo. Bom dia, sim. Obrigado. Está tudo bem por ali? Está tudo bem, na graça de Deus. Muito bem. Regi, nós temos uma dificuldade para ouvir, de facto, o que o nosso amigo tem a dizer. Mas, Cita, qual é a sua opinião sobre o tema? É supersticioso ou não? Primeiro, desde já, queria agradecer. Sinto muito porque não estou aí, tenho muito para falar com relação a isso, mas são coisas que acontecem. Por mim, acredito que superstição começou mesmo na igreja. Começou na igreja. Sim, eu estou me baseando numa escritora americana, Ellen G. White, uma cristã, já morreu, ela que escreveu mais de 60 livros. Então, ela afirma, inspiradamente, que a superstição, no caso, por exemplo, de imortalidade da alma, santidade do domingo, falsos milagres, como já da água, acredito que é um falso milagre. Então, ela afirma que esses enganos surgiram a partir da Igreja Católica. Permitam-me só, e peço já desculpas se tiver a ferir a sensibilidade de crentes católicos e líderes, mas tenho que dizer, e é isso que estou a fazer. Então, segundo ela, a superstição, no caso já da imortalidade da alma, muito se acredita que quando alguém morre, o seu espírito ou a sua alma começa a vagar, ainda tem a chance de aparecer ou reaparecer em outras pessoas. Com base nisso, muita gente tem medo de passar as noites no cemitério ou de viver numa casa próxima do cemitério, porque sabe que aquela pessoa que morreu, a sua alma pode aparecer eventualmente. Então, isso surgiu a partir da Igreja Católica, ela que implementou essas doutrinas, e hoje quase todo mundo vive com esse medo de passar no cemitério. Então, ela afirma, sempre tantos detalhes, não tem muito tempo para isso, e uma vez que sabe que eu estou a usar. Então, ela afirma que isso trata-se da imortalidade da alma e também da santidade do dia. Não queria tocar nesse assunto, porque é um assunto um tanto quanto polêmico, e vou aqui falar do falso milagre. Ora bem, Jesus, quando curava as pessoas, ele não publicitava que vamos ter um evento no dia X, no local X. E podem chamar os coxos, podem chamar os cegos, podem chamar todas as outras pessoas que têm
problema, que nós vamos curar milagres. Jesus não importava com o dia, nem a hora, nem o tempo. Quando ele chegava, olha só o que o poder natural divino faz. Ele chegava a encontrar e agia na hora. Então, mas isso, atualmente os líderes ou algumas igrejas o fazem, não se deve ao facto de hoje a sociedade ser mais interativa, já permitir condições para a comunicação e facilitar também a vida dos que padecem? Não é nesta visão? Não, acredito que não é nesta visão. Lembrando sempre que eu estou me baseando nos escritos da própria Ellen White. Okay. Estou me referindo no livro Eventos Finais, estou na página 11. Então, ela diz que milagres destes são considerados falsos. Porque o diabo, não devemos esquecer, que o diabo também tem o poder de cura, de realizar milagres. Mas só que é um milagre já falso. Ele faz isso por quê? Porque ele quer mostrar que ele também merece ser acreditado como um Deus. Então, esses são problemas que muitas das igrejas não têm dado ao seu membro, não têm dado de conhecer aos seus membros, que sabem que vão ser desacreditados. Como disse aí um dos manos que eu acabei de ouvir aí, quando falou da água, eu pelo menos não acredito na água, que a água pode curar. A água está por detrás desta água e nós precisamos falar. Passar muitas coisas que eu tenho que dizer e... Infelizmente o tempo já não permite, não é? Infelizmente. O tempo já não permite. Muito bem, obrigado. Numa outra ocasião, Cita, nós vamos sim ter esta interação e, aliás, esse é um tema que não se esgota, não é? Exatamente. Continua aberto. Sim. Obrigado Queria só corrigir, desculpa. Queria só corrigir o meu nome aqui. Cita é com S, não com C. Cita é com S, não com C. Sim, está escrito com C. Lamentamos sim, imenso. C. Pedimos desculpas e vamos logo observar isso, sim? Obrigado, até a próxima. Obrigado. Ok, muito bem. Vamos atender mais um telespectador. Mais um. O nosso tempo não permite e há muito ainda que se possa dizer. 928 39 24 51. Ligue para nós e participe. De forma muito breve, faça como fez o Cita. Ligou e deu a sua contribuição. Pode também fazê-lo. Basta ligar para 928 39 24 51 e nós vamos interagir consigo. Está já alguém do outro lado? Senhor Virgílio Pedro, bom dia. Senhor Virgílio? Estou a falar da estalagem, município de Viana. Estalagem, município de Viana. Senhor Pedro, eu lhe faço uma... Obrigado. Pois, eu faço uma questão que é a seguinte. O senhor acredita que, apontando o dedo a um cemitério, viria o dedo permanecer na posição? Por exemplo? Dizem, vai colar. Eu não acredito nesta coisa de apontar o dedo ao cemitério e a coisa poder acontecer. Por quê? Porque, falando dessas coisas de superstição, eu gostei muito do assunto que está a abordar lá no programa. Algumas coisas chegam a não ser verdade. O Senhor Jesus Cristo, pela Bíblia Sagrada, ele disse em um dos textos que é rasgo não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos desses métodos, como o espiritismo, o feiticismo, que está englobado no tema que está a ser abordado. Alguns homens hoje usam esses métodos para poder retirar dinheiro de certas pessoas. Em certas religiões acontece isso, porque certos líderes fazem isso para que possam obter dinheiro de certas pessoas. E o povo atual é mais imediatista do que ontem. O povo de hoje está mais focado, mais preocupado em ter dinheiro. Então, esses certos líderes religiosos, como a ideia é mesmo poder obter o dinheiro dos bolsos de certas pessoas, o que eles fazem eles apresentam-se cura X e cura não sei lá o que, e com isso as pessoas vão indo porque estão padecendo, estão com essa situação, e eles vão lá e são mentidos com certas ideias, com certas ações que são apresentadas aí, como chá, algumas vezes água, que são coisas que nós não encontramos na Bíblia Sagrada, por orientação dos profetas anteriormente e nem dos apóstolos. Muito bem. Só uma pergunta. Opa, perdemos o Pedro. É uma pena. Eu tinha ainda uma questão a fazer, mas terminamos por aqui com os nossos telespectadores, uma vez que o tempo também começa a cobrar de nós. Voltando a palavra ao Fernando Saquaela, falava propriamente aqui do Quimbanda, que pode ou não
Certamente, eu ia dizendo que a natureza, por si só, ela tem ervas curativas e poderosas. E também nós temos pessoas que dominam os dons da natureza. Essas pessoas não facilitam o conhecimento, tornam o conhecimento o mais hermético possível. Ele podendo saber da tua enfermidade e que tipo de ervas te podem curar, acrescenta outros elementos. Pega 7 penas de galinha e diz que põe na cabeceira, pega o sangue de galinha, coloca na testa, enfim. Quer dizer, ele usa um ritual próprio, não é? Que confunde a mente do paciente e depois o paciente é capaz de julgar que o que está a lhe curar não são só as ervas, é uma associação de elementos e de poderes que o mesmo senhor possui, quando na verdade este senhor procura apenas tornar o mais hermético possível o conhecimento que ele tem de certas ervas. Há aqueles casos, por exemplo, de pessoas que sofrem de epilepsia e vão ao tratamento tradicional, e depois o homem diz, olha, depois de cumprir esse processo, não pode comer galinha, por exemplo, ou nada que tenha pena. Quer dizer, são essas informações que ele vai adicionando para baralhar a mente do indivíduo. Essa é uma dimensão que faz com que alguém julgue que aquele senhor tem alguns poderes. Depois também nós temos pessoas que dominam determinados poderes, não é? E estes, perdendo, alguém diz, perdendo clientes, saíram das casas escuras e criaram templos. E praticam o que faziam naquelas casas, nas chamadas igrejas. É uma verdade, isso é uma verdade. Isso ocorre, nas igrejas. Há Exatamente, pessoas é uma verdade. que estão a manipular a sociedade dessa forma. Saíram das casas escuras e criaram, abriram, não é? Diríamos, eles chamam igrejas também, não é? Chamam igrejas. E praticam ali os rituais que os mesmos dominam. Consequência, a gente vê a sociedade nossa muito confundida, onde o comportamento sadio se confunde com comportamentos maléficos. Estamos a assistir matricídios, não é? Mães a matarem os filhos por orientação, pessoas a comerem o que não deviam comer, enfim. Até outros a sacrificarem seus próprios filhos. Certamente. Quer dizer, essas práticas já não são de orientações pastorais. São pessoas que saíram das casas obscuras com capas de pastores, vão passando orientações. É o lobo vestido de carneiro, não é? Prontos. E pronto, a par desse elemento, né, nós pensamos que o esclarecimento da sociedade seria uma das vias para irmos contornando esses males. E também a religiosidade está a ganhar uma dimensão de publicidade muito forte. Não devia? E publicita melhor quem fizer espetáculos chamados de milagres. Nós temos igrejas onde eu não consigo perceber se os fiéis é que têm espírito muito fracos e o cameraman tem um demônio muito forte. E o cameraman nunca cai. Então, esses elementos ou esses eventos que a religião nos apresenta, nós precisamos ir questionando. E aí, desculpa só, nós precisamos... Já mesmo em nota conclusiva, o nosso tempo já venceu. Nós poderíamos até aproveitar e implementar esse pensamento de que a igreja por si não é competição, é cooperação. Quando a gente começa a notar e a notar esses fenômenos de competitividade, qual é o pastor que cura mais, nós vamos notar que essas pessoas não estão dentro da margem da Bíblia. Por isso é que o meu amigo está tendo uma ligeira dificuldade de entender a dimensão da minha visão. Eu defendo o evangelho genuinamente verdadeiro, de Cristo Jesus. O evangelho que transforma, conforma, dá forma, conforme a medida da forma. O evangelho que purifica, santifica, justifica e também edifica. Para quem me conhece e sabe os artigos que eu escrevo, os argumentos que eu apresento, quando alguém faz uma prática que não está na margem da palavra de Deus, é quem mandaria ou feitiçaria. Porque você não vem me falar, você vai orar por uma água e a pessoa bebe essa água e vai falar, não, a água me curou. Eu nunca vi nenhuma parte da Bíblia Jesus falar, vai, essa água te curou.
que Jesus dizia, vai, a tua fé. Repare, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Não dizia a água te curou. Não dizia a lama ou qualquer coisa te curou. Não, dizia a tua fé. Então, nós quando observar, e aqui aproveito fazer um apelo enquanto pregador, porque ultimamente muita gente tem sido enganado por questões mesmo que tem a ver com publicidades negativas, falsas, por causa do imediatismo, como disse bem o nosso irmão que ligou, do materialismo, né? Aquilo que o professor Kudzemba vai chamar, passo aqui a expressão, o querer já. Faz com que as pessoas, algumas vezes, façam de tudo mais alguma coisa. Nós temos que olhar para a visão cristocêntrica, temos que olhar para Cristo. Será que os modos operantes que esses líderes usam vai de acordo com a visão bíblica? Por isso é que eu disse, a Bíblia vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. É Deus falar. Porque o conhecimento traz entendimento. O entendimento te leva a discernimento. O discernimento te leva a sabedoria. Quando você tem sabedoria divina, sabedoria de Deus, você questiona. O apóstolo Paulo até dizia, examinai tudo. Nem tudo é para aceitar. Nós precisamos examinar o que esse líder está a falar. É certo. Mas também o próprio conceito religioso, sobretudo cristão, diz não questionar a Bíblia, não é? Não questionar a Bíblia. Em que sentido? Por exemplo, vem um líder religioso, diz sacrifica o teu filho para você subsair na... 19, verso 19, diz que as coisas reveladas são para os homens, encobertas é para Deus. Mas o que é que isso pressupõe dizer? A falta de entendimento dos textos isolados na Bíblia, por vezes, constitui a maternidade dos hereges. A capacidade de interpretar o que a Bíblia diz é também extremamente importante. Quando se apresenta... É por isso que o Cita diz que a superstição começa ali mesmo, exatamente. Também nós encontramos na religião. Germano Pinto. Para terminar... Termine um minuto, por favor. Por exemplo, quando um líder religioso vem até a mim e diz assim, para você conseguir o que você quer, você vai ter que sacrificar o teu filho e Deus só falou com ele, Deus não falou comigo. Tem pessoas que fazem isso. Eu, enquanto alguém que tem o domínio da palavra de Deus, eu tenho que analisar o que ele está a dizer, vai de acordo com o que está revelado na Bíblia. O que é que Deus disse em torno disso, acerca disso. Então nós precisamos ter essa capacidade, né, de poder analisar essas situações, sob pena de nós cometermos heresia ou de nós cairmos dentro dessa climatização da superstição por parte de algumas pessoas. É necessário que nós, enquanto filho de Deus, enquanto cidadão, tenhamos cuidado com a superstição. A nível da religião existe, a nível de alguns regimes monárquicos também existe. Então temos que ter cuidado para não perigar o bem-estar da própria sociedade. Os últimos minutos vão para o Germano Pinto, que não tem a palavra já há algum tempo. Muito Germano, obrigado, aproveitando também, faço uma pergunta, ou se calhar um comentário, aqueles casos de pessoas que têm plantas em casa e dizem, olha, essa planta aqui está ali para combater os maus espíritos. Né? Também não deixa de ser um elemento de crença, se calhar num outro momento poderíamos trazer aqui a conversa de profeta e dos indivíduos que têm delírio de missão especial. Podemos trazer a questão do secretismo, quando traz aqui exemplos de sacrifício. E essas questões, eu penso que qualquer povo tem um segredo. Os mais velhos com esse segredo souberam dar resposta em muitos momentos e até enfermidades que nós apresentamos. À guisa de conclusão, gostaria de dizer que, ainda que não se consegue provar algo, não deixa de ser verdade. Primeiro ponto. Então está a assumir que a superstição pode ser uma verdade. A superstição é uma verdade, seja ela na vivência social, seja ela nas denominações religiosas. Não que a igreja... Até porque a psicologia estuda isso com alguma profundidade. Estudamos essa questão da superstição. E tem sido uma existência real. Exatamente, assim como a questão mística, ela acompanha a forma de certos homens viver. O importante é que nós devemos estar atentos. O meu amigo não é perigo. Não, então, o que o doutor disse é perigo, porque na academia vamos permitir que o meu amigo não tem problema, é o debate. Não, mas a verdade, ela existe. Ele só pelo fato de ter nome, remete-nos à existência. Só que é preciso termos um olhar holístico quando é que estamos diante de uma superstição de facto, quando é que a crença, e a crença em matéria de religião é mesmo se entregar, o indivíduo entregar-se no ser que acredita,
e pensamos que não é um tema que não se esgota num outro fórum, podemos ou não agendar para outros momentos. Outros momentos. Gratos pela presença, Fernando Saquael, obrigado. Obrigado, Germano Pinto. Obrigado, Jeremias Nanga. Obrigado a nós. Aquele abraço. Estimado telespectador, gratos pela atenção. Nós vamos colocar o ponto final nesta edição do programa Primeira Página. Bom, vamos fechar por aqui mesmo, não é? Já que é ponto final, prometemos estar juntos amanhã, pontualmente às 7, com mais uma edição. São 9h55. Tenha uma ótima segunda-feira. Bom dia.